Mesmo que os seus rins estejam 90% destruídos, o nosso corpo não envia nenhum sinal. Não há dor, não há febre, eles estão apenas a colapsar silenciosamente. Um dia, de repente, os tornozelos incham, sente falta de ar, a pressão arterial dispara. Só então, ao procurar o hospital, houve estas palavras do médico. Já é uma fase difícil de reverter, é por isso que chamamos aos rins o órgão silencioso. Mas há algo ainda mais assustador. Entre os vegetais que consome diariamente, acreditando serem bons para a saúde, existem alguns que estão a destruir os seus rins. A maioria das pessoas não tem a mínima noção disso. No entanto, se souber e gerir antecipadamente, poderá protegê-los plenamente. Se vir este vídeo até ao fim, conhecerá os 5 vegetais que destroem os rins, os 4 vegetais que, pelo contrário, os salvam e até um método para verificar o estado dos seus rins em casa em apenas 5 segundos. Se mudar apenas uma coisa na sua mesa, os rins que estavam a morrer ganharão vida nova. Bem, vamos começar a sério. Peço que deixem o vosso gosto e se inscrevam no canal. Olá, sou o Dr. Afonso Costa. Antes de mais, é necessário compreender o quanto este órgão trabalha para perceber por que razão os rins colapsam silenciosamente. Os rins filtram cerca de 150 litros de sangue por dia. Imagine um tambor grande de 200 litros. Quase essa quantidade de sangue passa pelos rins todos os dias. Mas eles não filtram apenas resíduos. Regulam a água no corpo, equilibram o sal e estabilizam a pressão arterial. Ativam a vitamina D, que fortalece os ossos, e até secretam a hormona eritropoetina, que produz o sangue. Tem o tamanho de um punho. Este pequeno órgão realiza todo este trabalho sem descanso durante toda a vida. O problema começa aqui. Uma vez danificado o rim, não consegue recuperar sozinho, o tecido destruído endurece como uma cicatriz e essa parte nunca mais voltará a cumprir a sua função. Pense no fígado, se cortar 70% do fígado, ele volta a crescer. O mesmo acontece com a pele, se for cortada ou arranhada, nasce carne nova. O rim é diferente. Uma vez danificado, o tecido sofre fibrose e endurece, tornando-se uma cicatriz rígida como pedra que permanece para sempre. Nunca mais filtrará o sangue. Uma vez perdido, não volta. No entanto, os sintomas não aparecem facilmente devido à capacidade de reserva dos rins. Temos 2 rins. Mesmo que um lado esteja muito danificado, o outro aguenta o esforço. Será isto uma sorte? Não, pelo contrário, é uma armadilha. Vou dar uma analogia simples. Imagine um trabalho que era originalmente feito por 10 pessoas. Elas começam a desmaiar uma a uma. Mesmo que restem apenas 5, o trabalho continua de alguma forma. Com apenas 3 aguentam com muito esforço. Por fora parece não haver problema, mas os 3 que restam trabalham dia e noite sem parar. Se mais um desmaiar, tudo desmorona. Pode sentir que ainda está bem agora, mas mesmo que pareça normal por fora, por dentro, pode haver poucas pessoas a aguentar um esforço excessivo. Vou agora falar-vos das 4 causas que destroem os rins. São coisas que verifico obrigatoriamente sempre que vejo pacientes no meu consultório. A primeira é a diabetes. 45% das doenças renais crónicas começam aqui. É quase metade. Quando o açúcar no sangue está alto, os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins começam a sofrer pequenas fissuras. No início são rachaduras minúsculas por onde a proteína escapa, isto é, a proteinúria. O que assusta é que este processo é lento. Destrói-se gradualmente ao longo de 5, 0 ou 20 anos. A pessoa não sabe de nada. Por acaso não tem muita espuma na urina, pessoas cuja espuma não desaparece mesmo depois de puxar o autocolismo, isto é um sinal. Nunca o ignorem. A segunda é a hipertensão, que representa 27% das causas totais. Pense numa mangueira de regar o jardim. Se abrir a pressão da água com demasiada força, a mangueira rebenta. Os vasos sanguíneos dos rins são iguais. Se a pressão arterial estiver alta, é exercida pressão constante nas paredes dos vasos que engrossam, perdem elasticidade e acabam por endurecer. Há pessoas em risco especial, aquelas cuja pressão arterial não baixa enquanto dormem à noite. Normalmente, ao dormir, a pressão desce entre 10% a 20%. Mas para quem os valores permanecem iguais à noite, os rins estão a receber pressão 24 horas por dia sem tempo de descanso. A terceira é a glomerulonefrite crónica.
Os glomérulos são pequenos filtros que filtram o sangue dentro do rim. Se houver inflamação, aqui surgem proteinúria e hematúria, sangue na urina. Se a urina estiver avermelhada ou turva, deve verificar obrigatoriamente. A quarta é a genética e os medicamentos. Existe algo chamado doença renal poliquística, uma doença hereditária, onde surgem vários quistos nos rins, cujos sintomas aparecem geralmente entre os 40 e 50 anos. Se houver alguém na família com esta doença, faça exames preventivos. E quanto aos medicamentos, este é um ponto que muitos negligenciam. Muitas pessoas tomam anti-inflamatórios por hábito porque lhes dói o joelho ou as costas. Pensam que o mal pode ser um remédio que se vende na farmácia. Mas estes medicamentos reduzem o fluxo sanguíneo renal. A curto prazo não há problema, mas se os tomar por muito tempo a carga acumula-se. O mesmo se aplica a suplementos de saúde não comprovados. Há quem tome isto e aquilo porque dizem ser bom sem conhecer os componentes apenas por recomendação de conhecidos. Estas coisas podem acumular-se como toxinas nos rins. Ao ouvir isto ficará preocupado, mas não se preocupe. O estado dos rins pode ser verificado através de exames e, se verificado, pode ser protegido. Bastam 2 exames básicos, exame de sangue e exame de urina. No exame de sangue observa-se o nível de creatinina. Se este nível estiver alto, significa que os rins não estão a filtrar os resíduos corretamente. No exame de urina verifica-se se há fuga de proteínas. Com estes resultados, calcula-se a taxa de filtração glomerular, conhecida como TFG ou GFR em inglês. Este número diz tudo sobre a função renal. Quando recebe os resultados dos exames, veja este número. Se for superior a 90, é normal. O rim está a cumprir bem o seu papel. Se descer para menos de 60, a doença renal começou. Nesta fase pode ainda não haver sintomas. Poderá pensar, se não há sintomas está tudo bem? Não. Não. É exatamente a partir daqui que deve começar a gestão. Depois de os sintomas aparecerem já é tarde. Se for menos de 45 é moderado, a função caiu para menos de metade, começam a surgir edemas e o corpo começa a inchar sem razão. Menos de 30 é grave, surge anemia, os ossos enfraquecem e as complicações aparecem uma a uma. Menos de 15 é insuficiência renal terminal, nesta fase deve considerar a diálise ou o transplante. Deixa-me explicar o que é a diálise. Tem de estar deitado numa cama de hospital 3 vezes por semana, 4 horas de cada vez. São inseridas 2 agulhas grossas no braço, o sangue sai do corpo e volta a entrar. Durante esse tempo não se pode mexer, não pode sequer sonhar em viajar. Não pode beber nem um copo de água à vontade devido à restrição de líquidos, mesmo com sede tem de aguentar. No verão, até uma fatia de melancia fresca se torna um dilema. Esse é o dia-a-dia de um paciente em diálise. Uma vez começado, não tem fim, continua para o resto da vida, a menos que o rim recupere. É por isso que digo isto, pode impedi-lo agora. Especialmente se tiver mais de 60 anos ou se tiver diabetes ou hipertensão, faça exames 2 vezes por ano. Também deve conhecer as metas de pressão arterial. Geralmente menos de 120 sobre 80 é o ideal. Para quem tem doença renal, a gestão deve ser mais rigorosa, abaixo de 130 sobre 80. O mesmo para o açúcar no sangue, glicemia em jejum, abaixo de 130 pós-prandial, abaixo de 180 e hemoglobina glicada abaixo de 7%. São muitos números e pode parecer complexo, mas se conhecer estes valores, poderá monitorizar o seu próprio estado. Quem conhece os números, protege os rins. Quem não sabe, é apanhado de surpresa. Ao receber o relatório do exame, verifique sempre a sua taxa de filtração glomerular. Anote também a sua pressão e glicemia. Esse é o primeiro passo para proteger os seus rins no canal Vida Serena. Será que se os valores já baixaram, está tudo acabado? Não, ainda é cedo para desistir. Vou contar-vos a história de uma paciente que conheci pessoalmente, a Sra. Rosa Santos, de 72 anos, residente em Coimbra. Sofreu de diabetes durante 15 anos, mas não se cuidou devidamente. Gostava de doces e de comida salgada. Dizia sempre estou bem e adiava as idas ao médico. Um dia de manhã os sapatos não entravam, os tornozelos estavam inchadíssimos.
Mesmo deitada, sentia o peito apertado e não conseguia respirar bem. Veio urgentemente ao hospital, o exame revelou uma TFG de 35, um estágio grave. Se tivesse demorado um pouco mais, teria de começar a diálise naquele dia. Eu disse-lhe, a partir de agora tem de mudar completamente o seu estilo de vida, caso contrário precisará de diálise dentro de 1 ano. Diz ela que naquela noite não conseguiu dormir, arrependeu-se de não se ter cuidado antes e de ter tido tanta confiança, mas a senhora Rosa não desistiu. Cortou o sal, deixou de comer caldos e sopas, comendo apenas os sólidos. Caminhava 40 minutos todas as manhãs, fizesse chuva ou vento. No início 10 minutos era um sacrifício, mas não parou. Passaram-se 3 meses e o nível de creatinina começou a estabilizar. Após 1 ano a sua TFG subiu para 50, passou de grave para moderado, recuperando um nível. Ela disse-me, doutor, aquele diagnóstico foi o ponto de viragem da minha vida. A doença salvou-me, não é tarde demais. Pode começar agora. Então o que deve fazer concretamente? Vou destacar os pontos que peço sempre aos meus pacientes que cumpram. Reduz a ingestão de sódio para menos de 2000 mg por dia. Em termos de sal é cerca de 5 og, uma colher pequena. Pode pensar que já o faz, mas uma tigela de caldo pode ultrapassar essa quantidade de uma só vez. Uma sopa grande é metade do sódio diário. O controle do peso também é importante, o objetivo é um IMC abaixo de 23. Perímetro abdominal abaixo de 90 cm para homens e 80 cm para mulheres. Deixe-me esclarecer um ponto, não se trata apenas do peso. O verdadeiro inimigo é a gordura visceral. Há pessoas que parecem magras por fora, com braços e pernas finos, mas com uma barriga proeminente. Estas pessoas estão em maior risco. A gordura visceral não é apenas gordura, produz substâncias inflamatórias a cada momento. Estas substâncias viajam pelo sangue e atacam os vasos microscópicos dos rins. Existe uma hormona chamada adiponectina que protege os vasos sanguíneos. Quando a gordura visceral aumenta, esta hormona diminui e a barreira protetora desaparece. O objetivo não é apenas emagrecer, é salvar os rins. Não posso deixar de falar das proteínas. Geralmente recomenda-se 0,8 og por cada 1 kg de peso. Se tiver doença renal, deve reduzir para 0 Sager. Precisa de saber o porquê. Quando comemos proteína, ela é decomposta e produz resíduos de azoto, nitrogênio, e quem processa isto são os rins. Lembre-se da analogia: 3 pessoas a fazer o trabalho de 10 e ainda lhes deita mais trabalho em cima. O tecido renal restante entra-me sobre a carga. Mas, por outro lado, se reduzir demasiado a proteína, perde músculo. Os idosos, especialmente, têm alto risco de sarcopenia. Se o músculo diminui, a imunidade cai e a capacidade de recuperação piora. Não é uma restrição cega, é um ajuste de acordo com a sua função renal. Consulte sempre um especialista sobre isto. Agora vou dizer a coisa mais importante. Por acaso costuma comer espinafres com frequência por serem saudáveis? Há um facto que muitos desconhecem entre os vegetais conhecidos como saudáveis. Existem alguns que destroem os rins. São os vegetais ricos em potássio. Memorize estes 5 espinafres, batata doce, tomate e cogumelos. Para pessoas saudáveis são excelentes, mas para quem tem função renal reduzida podem ser veneno. Quando os rins falham, não conseguem expelir o potássio corretamente e este acumula-se no sangue. Chama-se isto hipercaliemia. Vou explicar porque é assustador no início, não há sintomas, o que a torna ainda mais perigosa. Se aumentar um pouco mais as pontas dos dedos, começa a formigar e a zona ao redor da boca fica dormente. Muitos ignoram isto. Se progredir, os braços e pernas perdem a força. O coração começa a palpitar e a falhar batidas. Nesta fase surgem anomalias no ECG. É uma emergência. Se demorar mais, o coração para. Por isso tem de conhecer os vegetais que come. Vi isto pessoalmente nas urgências, alguém que já tinha rins debilitados, bebia sumo de tomate todos os dias acreditando ser saudável. Um copo tem mais de 500 mg de potássio. Para essa pessoa era como beber veneno diariamente. Espinafres e tomates também têm muito oxalato que se liga ao cálcio e forma pedras. Se surgirem cálculos renais, a dor é extrema e causa nova sobrecarga aos rins. Então não deve comer vegetais de todo, não é isso. Basta mudar a forma de cozinhar.
Se os branquear ou cozer o potássio, reduz-se entre 30% a 50%. Pode cortar a luz finamente e deixá-los de molho em água por mais de 2 horas. Mudar a água a meio é ainda mais eficaz. Mas atenção, a quantidade permitida depende do estado dos seus rins. Como apenas após consultar o seu médico. Se há vegetais a evitar, existem outros que ajudam os rins. Vou mencionar 4 que têm pouco potássio e componentes que protegem os rins. Primeiro, o pepino, contém sílica que tem ação antioxidante. A sílica impede que os radicais livres ataquem os rins. O seu conteúdo de água é superior a 95%. Comer pepino hidrata naturalmente, o que ajuda os rins a filtrar resíduos. E o potássio são 150 mg por cmv, menos de metade dos espinafres ou tomates. Quem tem rins fracos pode comer sem receio. É melhor comer com casca. 1 por dia é suficiente. Depois, a couve também tem pouco potássio, 170 mg por cmv, mas o seu verdadeiro valor está no outro lado. É rica em componentes desintoxicantes que reduzem a própria quantidade de toxinas que o rim tem de processar. É como tirar peso das costas dos rins. Pode comer crua ou levemente cozida. Evite conservas em salmoura, pois o sódio dispara e o vegetal que era para ajudar torna-se um fardo. Terceiro, a cenoura. É rica em beta-caroteno, que inibe os radicais livres e impede danos nas células renais. Se tem diabetes e se preocupa com o açúcar, a cenoura tem um índice glicémico baixo, pode comer descansado. Se a cozinhar com um pouco de óleo, a taxa de absorção é muito maior. 1 por dia chega. Por fim, o rabanete é rico em enzimas que ajudam a digestão e em componentes antibacterianos. O ponto surpreendente é que a casca tem 5 vezes mais antioxidantes do que o interior. O segredo estava na casca, que costumamos deitar fora. Se possível, coma com casca. 1 rodela por dia basta. Mas, sendo sincero, os vegetais sozinhos não chegam. Tem de verificar todo o seu estilo de vida. Apresento-vos outra pessoa, o Sr. António Ferreira, de 68 anos, do Porto. Tomava remédios para a hipertensão há 10 anos e achava que estava bem controlado. Quem notou o problema primeiro foi a filha, que achou estranho o rosto do pai estar sempre inchado. Pai, o seu rosto parece inchado ultimamente. É do cansaço, não é nada. Ele ignorou, mas a filha marcou um exame por insistência. O resultado foi uma TFG de 52, o início do estágio moderado. Como quase não havia sintomas, se não fosse pela filha, ele passaria mais alguns anos sem saber. A partir desse dia, ele reduziu o sal usando apenas metade do tempero habitual nas sopas. 6 meses depois, os valores pararam de descer e estabilizaram. Uma palavra da família salvou os rins dele. Olhe para o rosto de quem está ao seu lado, parece mais inchado do que antes. Além da dieta mover o corpo, é igualmente importante. Falando de exercício, faça pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Caminhada, natação, ciclismo, qualquer um serve. 30 minutos, 5 vezes por semana, é o suficiente. Não precisa de ser tudo de uma vez, pode dividir e o efeito é o mesmo. A intensidade deve ser aquela em que fica um pouco ofegante, mas ainda consegue conversar com a pessoa ao lado. Se for demasiado exaustivo, pode ser prejudicial. Faça também exercícios de força 2 vezes por semana. Se o músculo diminui, o fardo nos rins aumenta. Não precisa de levantar pesos pesados, levantar-se e sentar-se na cadeira ou flexões na parede são suficientes. Agora, o que digo com mais firmeza no consultório, tem de deixar de fumar. Se fumar, a velocidade do dano renal acelera até 10 vezes. 10 vezes. Não é exagero, é um facto comprovado por estudos. Mesmo com a mesma doença renal, a progressão entre um fumador e um não fumador é completamente diferente. Cada cigarro está a cortar a vida dos seus rins. Se reduzir agora, fará diferença. Reduza também o álcool, homens até 20 ml por dia, mulheres até 10 V. 1 ou 2 copos pequenos de vinho, cerveja é o limite. A ingestão de água também é crucial, cerca de 5 a 2 L por dia. Beber muita água não é sempre bom, nem por isso. Se faltar água à urina, fica concentrado, os resíduos acumulam-se e sobrecarregam os rins, facilitando a formação de pedras. Mas se beber em excesso, a concentração de sódio no sangue cai, causando hiponatremia. Sente tonturas, náuseas e, em casos graves, a perda de consciência.
Especialmente quem tem função renal reduzida tem dificuldade em expelir água, mesmo bebendo muito, ela não sai na urina, acumula-se no corpo e causa inchaço severo. Quem faz diálise deve ter ainda mais cuidado e seguir rigorosamente a quantidade de líquidos recomendada pelo médico assistente. Por fim, devo mencionar os sinais de alerta. Se estes sintomas aparecerem, nunca os adie, podem ser o último sinal dos rins. Espuma na urina que não desaparece após 5 minutos pode ser proteinúria. Verifique amanhã de manhã. Observe também a cor se estiver escura, como Coca-Cola ou chá preto, pode ser hematúria, vai imediatamente ao hospital. Inchaço no rosto ou pernas ao acordar também é um sinal, especialmente se for ao redor dos olhos. Façam isto. Agora pressionem a parte da frente da canela com o polegar durante 5 segundos. Quando retiram o dedo, fica a marca da depressão. Se não voltar rapidamente ao normal, isso é edema. Tem de fazer exames. Se antigamente nunca acordava à noite para urinar, mas agora vai 2 ou 3 vezes, não acho que é apenas da idade. É o rim a enviar um sinal. Outra coisa que deve saber quando o rim piora, não é apenas a urina que sofre, todo o corpo desmorona. Como disse, o rim produz a hormona do sangue. Se falhar a hormona, diminui o sangue, não é produzido corretamente e surge anemia. Fica ofegante com pouco movimento e o rosto pálido. Muitos acham que é da idade, mas pode ser o rim. A ativação da vitamina D também é feita pelo rim. Se falhar, os ossos enfraquecem e partem-se com impactos leves. Alguém cai, apoia a mão e parte o pulso, ou dá um jeito nas costas e a vértebra sofre uma fissura. Isto acontece realmente. O rim não é apenas um órgão isolado, é o gestor de todo o corpo. Por isso temos de o proteger. A senhora Rosa Santos de Coimbra, que mencionei no início, 2 anos depois, caminha todas as manhãs no parque e almoça com os netos. Os exames mantêm-se estáveis. Recentemente disse-me, doutor, se tivesse desistido naquela altura eu não estaria aqui agora, achei que era tarde, mas afinal não era. Vocês também conseguem, não precisam de mudar tudo o que eu disse de uma só vez. Amanhã de manhã coma uma colher de sopa a menos, depois da manhã caminhe 10 minutos, na próxima semana marque o seu check-up. Pequenos hábitos acumulam-se em grandes mudanças. O rim não fala, mas reage às vossas escolhas. A escolha de hoje decide a vossa saúde daqui a 10 anos. Deve haver algo que vos veio à cabeça agora. Eu também vou tentar. Se sentiu isso, deixe um comentário com a palavra praticar. Quem deixa o comentário já começou. Se tiver por perto alguém com diabetes e hipertensão ou que esteja a adiar os exames, partilhe este vídeo. Obrigado por assistirem até ao fim no canal Vida Serena. Apoie a vossa saúde.